Eventualmente, teremos o flashback de Kaido, onde nos será revelado como ocorreu a criação dos Piratas das Feras, o que explicará alguns mistérios bem interessantes relacionados a esse bando. Mas antes que o Oda revele isso pra gente, vamos conectar alguns pontos bem interessantes e descobrir antes de ser revelado oficialmente como os Piratas das Feras foram formados e qual o segredo deles terem tantas frutas temáticas e tão poderosas. Fala galera... Ih, caralho, porradão que eu dei no fone. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez vamos trazer uma teoria sobre a criação dos Piratas das Feras, como foi formada essa tripulação e também explicar como é possível eles terem tantas frutas poderosas seguindo exatamente a mesma temática. Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se você gostou da combinação de cores entre o neon lá atrás verde e também o microfone verde, que eu nem sei se na tela vai estar aparecendo verde. Enfim, é só pra combinar com o tema dos Piratas das Feras. De todas as formas, simbora logo pra esse vídeo. Parte 1. Os principais membros do bando. Essa teoria se baseia numa relação simples entre os principais personagens dessa tripulação. Queen conhece Vinsmoke Judge. Vinsmoke Judge trabalhou com Vegapunk. Vegapunk fez experimentos em Kaido. E o King, que parece fora dessa equação, usa um uniforme muito similar ao de Magellan e Shiryu. O mesmo emblema com a caveirinha, a roupa da mesma cor e repleta de botões. Então existem algumas ligações bem interessantes no meio disso tudo. No capítulo 840, somos informados de que no passado, Vinsmoke Judge era membro de uma estranha equipe de pesquisadores fora da lei e costumava trabalhar ao lado de Vegapunk com pesquisas e desenvolvimentos de arma high-tech. No capítulo 1017, descobrimos que esse grupo de cientistas loucos se chamava Mads e que Queen, a Praga, também foi parte dessa equipe. A suposição de que Vegapunk e Queen trabalhavam juntos deixa de ser uma suposição para se tornar uma confirmação. Então, há mais de 25 anos atrás, Judge, Queen e também Dr. Vegapunk trabalhavam juntos nas construções de armas high-tech e também mexendo com o fator de linhagem. Certa altura, esse grupo de cientistas fora da lei foi capturado ou convencido a trabalhar para o governo mundial. Como sabemos, é sob a bandeira dessa instituição que o Vegapunk trabalha hoje em dia. Junto a ele estariam Queen e Vinsmoke Judge, que pelos seus status de realeza de nobre, pode ter se safado de trabalhar contra a sua vontade. Então há mais de 25 anos atrás, o Judge saiu ali pela tangente, enquanto Queen e Vegapunk foram obrigados, talvez a gente não tenha essa confirmação ou se eles escolheram, a trabalhar para o governo mundial. Não sabemos ao certo a índole de Vegapunk, o que ainda deixa incerto se ele trabalha ou não por escolha própria. Afinal, a marinha pode fornecer tecnologias que nunca foram acessíveis para ele e por isso pode ser muito interessante para um cientista se aliar ao governo mundial. Ou ele pode estar realmente sendo forçado a trabalhar sob algum tipo de ameaça. Mas sabemos que Queen, pela sua personalidade, não aguentaria ficar trabalhando forçado como se fosse um escravo do governo, sem poder fazer seus próprios experimentos à sua própria maneira. Buscando sair daquela vida sem sentido, uma esperança surgiu quando Kaido foi mais uma vez capturado pela marinha e foi direcionado à unidade científica para servir como experimento. E como a gente sabe, o Vegapunk fez experimentos no Kaido e é bem provável que nesse momento Queen estivesse do seu lado fazendo testes na criatura mais poderosa do mundo. Como sabemos, de acordo com o capítulo 795, Kaido foi capturado pela marinha e navios inimigos pelo menos 18 vezes, e foi em uma dessas ocasiões que Queen, junto de Vegapunk, o conheceu. Então, um homem que se tornaria uma calamidade de alguma forma, talvez admirado pela imortalidade e força de Kaido, e vendo a oportunidade de fugir dali, sabotou as amarras ou o que quer que seja que os caras estavam usando para prender o Kaido. E dessa forma,
os dois fugiram. E essa ideia é bem legal porque a cronologia se encaixa, a ligação entre os personagens se encaixam e, claro, a história deles se conecta. Mas antes disso, ocorreu um evento de suma importância para a fundação dos Piratas das Feras. Afinal de contas, antes de ser encaminhado para, Marineford, antes de ser encaminhado para a unidade científica, sempre que um pirata é capturado, ele vai diretamente para Impel Down. Então, antes de ser encaminhado para servir de experimento, Kaido foi enviado à grande prisão submarina, que há mais de 25 anos atrás não era comandada por Shiryu, nem por Magellan e muito menos por Hannibal, mas como dezenas de teorias apontam, poderia ser comandada por King, o Incêndio, que tem semelhanças notáveis em seu uniforme com o dos uniformes dos diretores-chefes de Impel Down, e assim como Shiryu, era um grande adepto à tortura. Quem sabe não foi King, como seu superior na época, que estimulou esse fascínio em Shiryu. E aí, num dia típico, chegou um cara grandão lá em Impel Down. King pensou, meu irmão, é agora que eu vou fazer a festa, vou torturar esse maluco aqui. Só que quando ele foi tentar, a sua tortura falhou, completamente, porque o Kaido tem um revestimento ali de Haki do Rei, tem uma defesa praticamente absoluta, então ele não conseguiu fazer essa tortura, ficando assim extremamente frustrado. Kaido, literalmente uma besta enjaulada, superou as expectativas de King, que ficou fascinado por essa criatura. E essa frustração certamente se transformaria em admiração e respeito pelo ser intocável à sua frente, e com a sua perspectiva mudada, King se juntaria aos Piratas das Feras como o braço direito dessa criatura bestial. E esses são caminhos bem prováveis para ter se iniciado a relação entre Kaido e Queen e Kaido e King. E dessa forma, após o Yonkou sair da prisão submarina e ser direcionado para onde Queen estava, o Queen, elaborou ali um plano de fuga, e dessa forma eles fugiram, e de alguma forma também o King abandonou o seu posto de diretor-chefe de Impel Down e se juntou aos Piratas das Feras. E deve ser mais ou menos ali que se iniciou essa tripulação. Mas e o Jack, a seca, a besta quadrada? Nessa época o Jack nem tinha nascido, ou no máximo, tinha 3 anos de idade, porque ele tem atualmente 28 anos e os Piratas das Feras se consolidaram no país de Wano há exatos 25 anos atrás. Então todos os eventos que eu mencionei até agora têm que ter ocorrido antes disso. E o Jack era só uma criancinha, ou nem tinha nascido. São bem legais essas conexões, né? Eu gosto bastante dessa linha que a gente consegue traçar com os eventos já mencionados e da construção narrativa que faz sentido e também tem coerência. Então eu boto muita fé que esse caminho ou algo semelhante é o que o Oda já criou para os Piratas das Feras. Parte 2, Yamato e Jack, a besta quadrada. Como sabemos, há 28 anos Yamato, o filho de Kaido, nasceu, mas com apenas 8 anos ele presenciou a morte de Kozuki Oden e passou a admirar o samurai mais que qualquer outra pessoa nesse mundo, a ponto de se autoproclamar Kozuki Oden. E certamente o Kaido ficou pirado da cachola com isso e pensou, meu irmão, meu filho é uma desgraça na minha vida, o que é que eu preciso fazer agora? E aí de alguma forma ele foi e adotou o Jack. Sem sacanagem, todo mundo já percebeu que o Jack é sim o queridinho do Kaido. Ele é a calamidade mais decepcionante, mas que o Yonkou mais se importa e o único a quem ele mostra carinho. Talvez Kaido veja em Jack o filho que ele gostaria de ter, mas nunca teve. Pra gente ver como a percepção do Kaido é extremamente tosca e deturpada. Porque, entre Yamato e Jack, todo mundo fica com o Yamato, pelo amor de Deus. Bom, e como eu disse, né, o Jack tem 28 anos, que é exatamente a mesma idade que eu e Yamato. Então eu não duvido que a adoção, né, a participação, a entrada de Jack nos Piratas das Feras tenha sido algo similar aí a esses moldes. E uma curiosidade nesse ponto é, no capítulo 920, temos a silhueta das 3 calamidades num evento de 20 anos atrás. Então, por mais que essa silhueta seja extremamente parecida com a do Jack, faz sentido que seja ele com apenas 8 anos de idade, que ele tenha conquistado esse título
tão novo? Isso é realmente muito curioso e tem uma teoria aqui no canal que aponta que esse homem é, na verdade, Ávalo Pizarro, o Rei Corrupto, que hoje é um dos 10 capitães titânicos dos Piratas do Barba Negra. Parte 3, os Tobiropo. Pela fala do Kaido no capítulo 1019, percebemos que ele procurou ativamente pela fruta do Yamato. Por isso é muito provável que o próprio Yonkou tenha decidido o tema, por assim dizer, né, de seu bando e buscado as Zoans mais poderosas e bestiais para sua tripulação, e que tenha recrutado fortes piratas que se encaixassem nesse perfil. Kaido encontrou poderosas frutas Zoan ancestrais, que eu vou explicar um pouco mais à frente, tá? Como ele pode ter conseguido elas e a maioria das frutas infames de seu bando, e distribuiu elas dentro da sua tripulação, podendo ter feito isso com os próprios Queen e King. E quando descobriu que alguma das frutas que ele já queria tinham um usuário, como provavelmente foi o caso do Drake, do Sasaki e do Ruiz-Ru, resolveu perguntar educadamente se eles preferiam se aliar a ele, né, se juntar à sua tripulação, ou simplesmente morrer em suas mãos. Assim ele convenceu alguns poderosos usuários de fruta Zoan ancestral a se juntarem ao seu bando. E claro, ele também foi coletando ali algumas frutas e distribuindo dentro de sua tripulação. Vale lembrar que Uruchi e Peijuan são bem novos, então pode ser que os Tobiropo tenham sido criados recentemente, ou pelo menos esses dois entraram faz pouco tempo. Como sabemos, cada Tobiropo comanda um esquadrão de Gifters e Caesar começou a produzir Smiles há apenas 3 anos atrás. Então a minha percepção aqui é que os Gifters começaram a crescer e o Kaido pensou, mano, preciso de uma galera aí pra comandar esses animais. E aí simplesmente formou ali, né, os Flying Six, os 6 voadores, sendo cada um deles líderes de um esquadrão de Gifter. E claro, de sua própria antiga tripulação, como é o caso mais claro ali do Sasaki e também do Ruiz-Ru. Parte 4, o segredo das Akuma no Mi. E esse ponto aqui, por incrível que pareça, é o mais simples de todos. Assim como o Judge tinha acesso à enciclopédia das Akuma no Mi, como vemos com Sanji, o Queen deve ter tido acesso a ela devido à sua relação com o líder dos Vinsmokes e sabe de cabeça quais são as frutas Zoan mais ferozes, mais brutas e mais incríveis de todas. Por isso esse bando soube que frutas selecionar para criar essa temática de feras e claro, a frase do Kaido no último capítulo também reforça isso. Eu passei por muita coisa para conseguir essa Akuma no Mi, dando a entender que ele sabe sim que frutas buscar, dando a entender que ele sabe sim que fruta cada um de seus tripulantes vai consumir. Vale ressaltar que a rede de comunicação de um Yonkou é algo simplesmente gigantesco, então muitos agentes do Kaido devem saber quais frutas ele busca, e quando a informação dela surge em algum canto ou um usuário aparece com ela, o Kaido deve ser notificado e assim toma as medidas necessárias para se apossar dessas Akuma no Mi. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado de cada ponto levantado nele. Eu acho que essa forma de construção para os Piratas das Feras é algo bem interessante e que o Oda pode trabalhar com uma narrativa bem semelhante a essa. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!